Agora foi. Bom, pessoal, então hoje, né, o convidado do nosso talk é o Murilo Brerariol. Ele é atleta de corrida e de triatlon há mais de 15 anos. Hoje ele está à frente, ele é diretor CEO, né, e treinador da Tribe Assessoria Esportiva, que atua aí no mercado há 10 anos, né? E o Murilo, ele é formado em Educação Física pela UEL, tem pós-graduação em Fisiologia do Treinamento pela Uniesp e Triatlon pela Unicamp. E aí, no começo desse ano, ele embarcou aí acho que uma super aventura no Quênia, onde ele ficou aí 17 dias vivendo toda aquela cultura, treinando ali com o pessoal, que são os melhores, né? Um dos melhores corredores, enfim, foi uma aventura, tanto aí pelo pouco que a gente pôde ver, né? Até do vídeo que ele compartilhou, e aí eu passei para vocês um pouquinho antes. Mas aí eu vou deixar agora, vou passar a bola para ele e vou deixar para ele contar aí para a gente como é que foi essa experiência incrível, né? Que não foi, acredito que não tenha sido só algo para ele como atleta, mas também deve ter feito muito sentido em termos de como pessoa e como vida, né? Então, Murilo, é Obrigado. com você agora. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer o convite aí, Carlão, obrigado, Roberta, aí, por a gente ter conseguido sentar e organizar as pontas aí e o eixo, para a gente poder trazer um pouquinho dessa informação aí, que, como você falou no final, né, eu acho que não é uma experiência só profissional, porque quando a gente pisa na terra dos maiores corredores do mundo, a gente fica meio impressionado com aquela população, aquela cultura, aquela tribo que vive lá, e o quanto a gente tem muita coisa. E aí você volta. Acho que se alguém teve a oportunidade de sair um dia do Brasil para os Estados Unidos, e quando você volta, você fala, nossa, estou no Brasil, e aí você estava lá nos Estados Unidos, no Quênia ao contrário, quando você volta, você fala, nossa, ainda bem que eu estou no Brasil. Porque é um choque tanto cultural, quanto histórico, quanto tudo, assim, quanto profissional. Então eu revi muita coisa quando eu voltei de lá, porque realmente, para mim, foi muito impactante, não só profissionalmente, por estar na posição de treinador, por estar ali numa posição também como atleta, mas pela minha vida, pela minha família, pelo coletivo da minha empresa, por tudo. Eu acabei valorizando cada minuto lá, e isso foi muito transformador. E aí eu trouxe hoje para falar para vocês um pouquinho dessa história. Eu dividi aí em cultura, história, treinamento, alimentação e curiosidades aí. Caso vocês queiram me perguntando, posso abrir no final aí para as perguntas ou ir respondendo conforme o pessoal for fazer. Eu não sei como vocês estão habituados. Mas, assim, primeiramente a cultura de lá, a história dos quenianos é que, assim, eles estão hoje, a tribo que eu fui, que é a tribo dos Kalendis, é muito importante eu destacar que quando a gente vai no Brasil, qualquer lugar do Brasil, você vê alguém jogando bola. Então, você desce no sul, tem nego jogando bola. Você vai para Manaus, tem nego jogando bola. E lá no Quênia não é todo corredor que é queniano. Então, se você parar para pensar, que a gente vê às vezes na São Silvestre da vida, nas provas aqui, Olimpíadas, a gente fala, nossa, é queniano, vai ganhar. Mas, na verdade, é porque eles são calendis. E calendis é uma tribo que existe lá há muitos e muitos anos atrás, milhares de anos atrás, a gente está falando aí que uma das descobertas dos primeiros hominídeos foi lá, e a gente está falando de uma tribo de menos de 20 mil habitantes. E que essa tribo é corredora. Então, assim, de todas as medalhas do Quênia, até hoje, na história do Quênia, são todas de calendis. E apenas duas que são de um cara, que é o David Rudisha, que é de um Maasai, que é uma outra tribo. Mas todas as outras, se você vê um cara ganhando alguma medalha, assim, a chance é gigantesca dele ser um calendi.
Então, você vai para uma cidade ali perto, sei lá, 20 quilômetros dali, já não tem corrida, já não tem a pessoa correndo, já é uma metrópole, já é uma cidade, já é uma coisa diferente. Então, é como se você fosse, sei lá, tô brincando, mas é como se você fosse para Sertãozinho, que está a 20 e poucos quilômetros aqui, e aí você chega lá, é uma tribo de 15 mil habitantes. Lá o pessoal corre, mas você chega em Ribeirão Preto, o pessoal já não corre. Então é muito doido porque esse local onde a tribo Kalendi está se chama Iten, né? I-T-E-N, e bem na entrada da cidade você tem um pórtico, né? Welcome to the Home of Champions, da Casa dos Campeões. E quando você vai embora está escrito: obrigado por visitar a Casa dos Campeões. Porque lá é onde estão os maiores campeões mundiais e olímpicos do mundo, na parte de corrida. Então, quando eu cheguei lá, foi muito, muito louco, porque eles estão a 2.400 metros de altitude, então é muito alto, é muito difícil de respirar, e eles estão na beira do Vale do Rift, né? Que o Vale do Rift corta, desde lá, vem vindo do Sudão, passa ali por Etiópia, e vem Uganda, e aí vem Quênia. Então, se você for ver, na maioria das vezes, quando você assistir alguma prova, alguma coisa, quem está disputando na frente ou é um ugandense, ou é um queniano, ou é um etíope. E porque eles estão muito próximos ali de altitude. E aí a história dos Kalendis é que eles eram uma tribo, e continuam sendo uma tribo / comunidade, onde eles viviam muito do pastoreio. Então, você precisava buscar um gado, uma vaca, eles tinham muito gado espalhados pela terra. E aí, eles foram colonizados por ingleses. E aí, os ingleses, quando vieram para tentar colonizar aquela parte lá, é muito complicado, porque tinha muito gado solto. E eles falavam: pô, onde que eu vou construir alguma coisa aqui, sendo que sempre tem uma vaca em algum lugar aqui? E aí eles começaram a rebanhar esse gado, e aí eles começaram a tirar o leite daquele gado e vender ali para os quenianos, vamos falar assim, para os calendis, e nisso foi se criando essa colonização de que eles precisavam buscar uma vaca ou um gado, enfim, uma ovelha, que também tem bastante, eles iam a pé. Então, cavalo é muito caro. Então, eles vão a pé, porque a pé eles conseguem trazer o rebanho, eles conseguem vir tocando e assim vai. Então, a gente está falando que uma pessoa vai andar e vai pegar um gado, enfim, vai andar pelo menos uns 2, 3, 4, 5 quilômetros, pelo menos no dia ali ele vai andar. E aí ele vai, pega o gado, leva, e até hoje eles estão vivendo por meio de escambo, né? E para quem não sabe, escambo, se eu planto arroz, o Carlão planta batata, a Rô planta mandioca, e eu vou ter um pouco no meu almoço de arroz, mandioca e batata. E se o fulano tem a vaca, eu vou ter leite também. Agora, se eu não conseguir trocar, eu vou ter o arroz. Então, é o que eu tenho no dia disponível. Então, eles vivem muito assim ainda. A moeda é muito desvalorizada, assim, né? Lá a gente fala que a moeda deles é os shillings, que eles falam. Então, para vocês terem uma ideia, lá quando você vai trocar a moeda ou vai comprar alguma coisa, eles vivem na média, por mês, eles vivem com $30. Então, assim, só de eu falar isso, eu fico meio sem graça de falar, porque aí a gente para olhar o nosso, com quanto que a gente vive, e a gente olha o dos caras e fala: putz, os caras vivem com $30 por mês. E aí, muitas vezes, esses $30 eles querem, tipo, fazer acontecer. Então, eu vou trocar pelo escambo para não precisar gastar aqueles $30. E os $30, às vezes, eu vou gastar por alguma outra coisa que eu não tenho ali. Então, é tudo muito simples. Não tem, por exemplo, rua asfaltada. Existe uma rua só que tem asfalto. E, né, nessa rua que acontece, vamos dizer, tudo. Então, todos os mercadinhos, lojinhas, essas coisas, é tudo nessa rua. E, na verdade, não é na rua de asfalto, é nas ruas como se fossem vicinais do lado. E essas vicinais são terra, e é terra igual aqui em Ribeirão, terra vermelha mesmo. Então, assim, lá eles estão muito nivelados na linha do Equador,
então não existe muito frio assim, mas quando tem frio é época de chuva. Então, quando eu fui para lá, eu fiquei 16 dias e choveu 16 dias, todos os dias à noite, das 7 horas da noite começa a chover. E aí chove o dia inteiro, tipo, o dia inteiro não, a noite inteira. Aí vai, quando dá umas 4 da manhã, amanhece, você tem que encontrar com um grupo às 6 da manhã para sair para treinar. E aí é uma coisa que você olha lá, o quanto eles precisam de cultura, né? Então, eles têm lá no dia, por exemplo, banana, melancia, abacaxi. Então, tinha lá no nosso hotel, vamos dizer que a gente ficou lá num lugar super simples também, não era um hotel nada luxuoso, mas aí tinha melancia e abacaxi. As opções de comida eram 2, no máximo 3. Não existia, tipo, um café da manhã que a gente está acostumado de hotel e tal, não tem isso. Então, a gente foi orientado a levar barrinha de proteína, alguma coisa, porque eles têm muito pão, leite, mas é deles ali do hotel. Então, a gente começa a olhar para... Quando você vai, se você achar que o que você está consumindo no hotel é o que eles também têm, é mentira. Porque o que você tem no hotel é um luxo que os próprios, vamos dizer assim, os staffs que estavam com a gente falam, nossa, quando eu venho para cá, porque tem grupo, porque vem muita gente de fora conhecer esse ambiente deles lá. Então, eles têm o grupo, os staffs vão trabalhar, e quando eles vão trabalhar, que eles ficam nesse hotel, eles falam, nossa, para a gente é um luxo, porque eu não tenho isso no meu dia a dia. Então, o que eles têm hoje lá nessa parte de alimentação é, como eu disse, o do dia, é o que conseguiu trocar. E aí sim, nós estamos falando de 2 grupos lá, que seria um grupo dos quenianos amadores, que é a sua grande maioria, e o grupo dos quenianos elite, né? Que aí a gente está falando do altíssimo nível, de altíssimo desempenho. Aí a gente tem umas curiosidades. Então, por exemplo, que eu anotei aqui, o primeiro nome deles, que normalmente, por exemplo, vou dar o exemplo do maior corredor hoje, que é o Eliud Kipchoge, que ele é o detentor hoje do recorde mundial de maratona, correu maratona abaixo de 2 horas já também, e o primeiro nome deles é de batismo, né, o nome oficial. O segundo nome, normalmente, vem acompanhado homens por Kip, K-I-P, e a mulher vem por Che. Então, quando é menino, é Kip alguma coisa, e quando é mulher, é Che alguma coisa. Então, é sempre assim. Então, o que interfere, por exemplo, no Kipchoge, que é o nome desse atleta, é porque no dia que ele nasceu, estava uma noite super bonita, e aí o ambiente influencia o final do nome. Então, virou Kipchoge, porque estava uma lua gigante no dia que ele nasceu, e tarará. Então, tem a outra que é Shepilago. Então, tipo, tava uma noite que choveu, e parará, e tem isso, e tem aquilo. Então, assim, todos os nomes deles vão ter a ver com chuva, sol, natureza, ambiente, algum acontecimento do dia. E o terceiro nome, aí sim, entra o nome de família, que aí você traz com você. Mas sempre é dividido dessa forma. No final aqui que eu coloquei, lá atrás dessa história, então, vindo do pastoreio das vacas, de caminhar e de andar e etc., isso vem sendo passado, e aí vem explicando do porquê que eles são hoje o que eles são, vem sendo passado de gerações e gerações e muitas gerações fortificando essa galera. Então, você vê e encontra, isso é real lá, você encontra muita criança na rua, e normalmente as famílias não têm, tipo, um filho, tem 3, 4, 6, 7, e a atenção que uma mãe dá para o filho não é a mesma que ela deu para o primeiro filho. E então, o primeiro filho normalmente ajuda a cuidar da casa. E, normalmente, esse filho que ajuda a cuidar da casa, que cuida dos irmãos, o outro que cuida do outro, e assim vai. Então, normalmente, os filhos, eles estão, né, eles não têm tanta atenção assim, todos ao mesmo tempo, e uma atenção, vamos dizer assim, valiosa, vamos dizer assim. Então, acabam que eles são muito carentes. As crianças, você está correndo na rua, as crianças estão falando hi para você em cima de uma árvore, atrás de uma cerca, no meio de uma floresta. E aí você fala, nossa, mas... E é o tempo
todo assim, tem muita criança. E as crianças vão desde pequena, e isso foi uma coisa que tocou muito para mim lá. Eu tenho uma sobrinha que vai fazer 4 anos agora, e eu encontrei várias crianças de 3 aninhos, de 4 aninhos, e a gente estava correndo algumas vezes lá, correndo leve, e a gente via uma criança correndo do seu lado, e às vezes ela estava de galocha, dessas botas de plástico, correndo do seu lado, e de mochilinha nas costas, e ela estava indo para a escola, e a escola fica a 2 quilômetros dali. Então, todas as crianças, elas vão caminhando para a escola. E se não vão caminhando porque está atrasado ou porque está chovendo, elas vão correndo. E aí elas chegam na escola, tem aula de manhã e na hora do almoço elas voltam para casa. Então, elas voltam mais 2 quilômetros. Aí, beleza. Aí, na hora, acabou, almoçou, elas voltam à tarde, que é integral. Terminou lá à tarde, elas voltam para casa. Então, nós estamos falando, no mínimo, por baixo, uma criança, ela anda 1 quilômetro para ir, 1 quilômetro para voltar, 2 vezes no dia são 4 quilômetros. E a gente está falando de uma criança de 3 anos, 4 anos. Então, se a gente fizer 4 quilômetros vezes 5 dias na semana, nós estamos falando de 20 quilômetros toda semana. E essa criança vem sendo forjada na dificuldade. Então, quando ela cresce, tem que ser muito ruim para ela achar que aquilo vai ser difícil, entende? Então, assim, ela já caminha 4 quilômetros todo dia, 20 por semana, e 60, 80 por mês, né? Então, assim, nós estamos falando de gerações que vêm vindo assim, e na escola, quando elas entram na escola, foi uma das anotações que eu fiz aqui, elas entram na escola, o primária, todas juntas, e aí é uma curiosidade minha parte, porque eu não tinha visto isso em nenhum lugar ainda, mas elas estão juntas, e aí quando elas atingem ali o secundário, que seria o nosso ensino médio aqui, 5ª série mais ou menos, quando elas atingem ali, elas estão, 5ª série, gente, não faço nem ideia, mas acho que é mais ou menos uns 12 anos, 11 anos, alguma coisa assim, se eu não estiver enganado. E aí elas separam, não fica mais homem, menino e menina, separa. Aí tem a escola das meninas e a escola dos meninos. Aí eu perguntei, nossa, mas por que separa, né? E aí eles falaram, separa porque o foco nesse momento agora é estudo, e treinamento. Aí eu falei, nossa, mas com 12 anos tal, né? E aí tem as escolas de juvenis para treinamento juvenil. E aí você olha lá no pátio, não tem uma quadra, não tem uma bola, tem o quê? Tem tipo uma área de treinamento funcional, assim, tipo com trepa-trepa, pneu para você amarrar o pneu na cintura e correr arrastando pneu. Tem umas coisas muito diferentes, né, das nossas escolas daqui. E aí você olha as crianças lá, e eu falei que são a parte, porque a partir do momento que elas se dividem, o cara falou assim, não, o foco é o estudo e o treinamento, não é foco na paquera. E aí eu pensei assim, pô, com 5ª série, né, você ficava olhando a menininha, aquelas coisas lá do povo, e bilhetinho daqui, bilhetinho de lá, eu falava, nossa, é verdade, os caras são muito certos. E aí começa interclasse, interescolar, interregional, e essa criança vai crescendo. Então, eu conversei com o cara que correu comigo, que é o meu pacer lá, que é o David, e ele falou, cara, eu tive meu primeiro tênis com 18 anos. Aí eu olhei assim, ele falou, a gente competia descalço, tudo. Hoje as crianças ainda têm galocha e tal. Eu falei, caraca, tipo... E o piso, né, o chão, que é terra vermelha, tem muita pedra, muita pedra. Então, tipo assim, para quem não está acostumado a correr e corre só no lisinho, eu até gosto de sair para correr um pouco na grama, eu saio assim e vou, mas, meu, você pisa numa pedra, seu pé já vira, você acha que você vai quebrar o pé, e os caras não, os caras simplesmente correm numa velocidade bizarra e não vê onde está pisando, não fica desviando, pisou, pisou. E aí você começa a entender, pô, por que não sente, né? Porque desde pequenininho que o cara tá fazendo isso, andando, indo para a escola, então assim, não tem nem o que falar. Aí, no final das contas, as competições vão virando
competições importantes, eles se formam no secundário e aí eles começam a participar, aí sim, tem muito olheiro lá, italiano, britânico, francês, começam a olhar os talentos e aí entra numa parte que eu vou falar, que é a parte de treinamento, que a gente começa a olhar o quanto aquelas crianças passaram infância para adolescência por dificuldades, né, por sobrevivência, né, deles, porque a comida é muito pouca, o trajeto para a escola é gigante, então eles passam por uma resiliência muito forte ali já desde pequenos, então eles aprendem a ser muito resilientes lá de trás. Então, quando chega na hora de fazer acontecer, o sofrimento, aquilo, tudo que eles já passaram desde pequenos, eles começam a ter que agora, né, atingir os 18 anos ali, a ter que mostrar que agora eles são homens, né, e mulheres, enfim. E aí tem um camp que eles organizam, logo que eles completam aí essa fase toda, eles organizam uma espécie de acampamento. E aí eu vou brincar, porque assim, eu lembro que se fosse falar de acampamento aqui pra gente, ia ser, sei lá, para quem vai passear no nosso recanto, Toca do Lobo, e vai lá curtir. E o dos caras não, o dos caras é um treinamento que eles ficam isolados da família, e depois que eles ficam isolados da família, eles começam a aprender a ter que cuidar da casa, a cozinhar, a arrumar a cama, a arrumar a casa. Então eles começam a entender que agora eles não são mais crianças e eles são homens. E esse acampamento, né, que eu mostrei aqui, vai mostrando que homem, mulheres, enfim, têm suas responsabilidades. E os homens, eles têm muito forte que é a questão que eles vão proteger a comunidade. E as mulheres, elas têm também o seu papel ali dentro da sociedade deles, que tem como ainda, como é que eu vou falar, um pensamento um pouco retrógrado, que eles ainda pensam na mulher no sentido de reprodução, de ter filhos, de tomar conta da casa, da família, mas a mulher é muito forte no sentido de lavoura, de cuidados manuais finos. Então, o homem faz o trabalho pesado de ir para a lavoura, de ir para a terra que eles estão plantando. A mulher, às vezes, vai fazer uma parte mais delicada do processo. Então, eles têm muito isso lá todos os dias. As crianças vão sozinhas para a escola e o pai e a mãe estão na lavoura, trabalhando, colhendo, para poder manter o sustento da família. E aí, após esse camp que eles organizam, eles passam por uma pressão e tudo mais, e eles mostram que eles têm agora um papel a desempenhar perante a sociedade lá. E aí, eles falam que é para mostrar a dor, para não demonstrar fraqueza e coisas que o Kalendin não pode sentir. Então, a partir do momento que eles começam a ser tratados como adultos, vamos falar assim, a gente começa a dividir esse grupo, né? Então, eles começam a ser divididos por grupos de corredores amadores, que é a sua grande maioria, e corredores de elite. Falando do amador, é um papel completamente diferente dos elites. Então, os amadores treinam assim como treinam os elites, mas eles não têm um acompanhamento nutricional, eles não têm um fisioterapeuta, eles não têm um massagista, eles não têm um suplemento, eles não têm nada. Eles têm o que doam e o que ajudam. É o que eles têm. E aí, o que eles mais comem lá, eles comem um negócio que se chama ugali. Eu experimentei, para ser bem sincero, é muito sem graça, mas é muito fácil de fazer. Simplesmente eles pegam o milho, ralam o milho no ralador, faz tipo uma farinha de milho, mistura com água, joga sal e come. Então, assim, é muito sem graça, muito estranho, só que eles falam que é dali que vem a força deles. Se a gente for olhar os aspectos nutricionais, é carboidrato, né? É puro carboidrato. E aí eles comem, durante o treino deles, eles usam muito água com mel. Então, eles falam que ali também vem a força deles, que é do mel, da água. Então, basicamente, de treinamento, eles comem ugali, água com mel e leite.
E o que eles têm disponível na alimentação são os vegetais do dia, o que conseguiu se trocar naquele dia. Então, se é mandioca, se é arroz, aí a gente está aqui pensando, pô, carne é muito pouca carne que eles têm lá, porque é muito caro. E a valorização do animal, para o que o animal dá para eles, é muito maior do que matar o animal. Então, eles comem muito pouca carne. Ovo tem, mas é pouco, assim. Não é uma coisa que, por exemplo, assim, eu comi, por exemplo, lá esse ugali, mas, por exemplo, eu perguntei, aí pão? E aí pão, tipo, o pão é uma coisa meio cara de ter lá. Então, eu falei, pô, mas como assim pão é caro? Aí ele falou, um dia de pão equivale para mim a 2 dias de ugali. Aí eu falei, putz. Aí ele falou assim, então assim, a gente vai priorizar o ugali, porque se o ugali me dá 2 dias de alimentação, para que eu vou comer um dia de pão? Né? E aí eles tomam muito chá, e aí eles vão treinando dessa forma os amadores, né? Então, os vegetais do dia do que tem, leite, chá, arroz, feijão, quando tem ali uma carne, mas é raro, e aí a gente começa a entender que a alimentação deles já é uma alimentação precária. Só que aí, a partir do momento que a gente vê que ele tem uma alimentação precária, mas o cara tá rendendo o que ele tá rendendo no treinamento, ali no dia, aí os olheiros já olha, começa a acompanhar, começa a ver, aí chama o cara, falou, vem cá. Aí acabou, meu. Esse cara, ele sai de um mundo que não é, que é o mundo real, mas ele vai para um mundo, tipo, completamente diferente. Aí é o altíssimo nível, porque aí aquele cara vai lapidar o talento que ele tem. Aí a gente já está falando de regras básicas, né, para a gente. Café, almoço, janta, lanche da manhã, lanche da tarde, suplemento XYZ para isso, para aquilo, massagista ali depois da sessão tal, nutricionista para controlar isso e aquilo, o alojamento vai ser esse aqui, você vai dormir aqui, papapá, mas eles não têm a mordomia. Quem limpa o alojamento são os próprios atletas, eles têm uma consciência de limpeza muito grande, então, tipo, como é muito terra, eles não entram com calçado nos alojamentos com calçado que utilizaram para correr, eles sempre tendo com algum chinelo, alguma coisa que só utilizam ali. Mas aí, esse cara, a partir do momento que ele está no altíssimo nível, quem vai determinar as provas que esse cara vai correr são os patrocinadores e o treinador. Então aí o cara já tem ali, e eu falo para todo mundo isso, e quando eu voltei falando isso para os meus alunos falaram, não é possível. Eles correm, a partir do momento que eles estão ali no altíssimo nível, eles correm aí para provas principais 2 maratonas no ano, e só. E aí conheço vários amadores, inclusive alunos meus, que os caras falam, quero fazer 1, 2, 3, 4, e começam. Eu falo, não dá. E aí você começa a olhar e você fala, putz, por que os caras fazem 2? Primeiro, os caras sabem respeitar muito a carga de treino. Eles olham muito e respeitam muito o treinador. É muito diferente daqui, que às vezes você vai ter um aluno, alguém que acha que de repente vai questionar o treino que você está passando. Isso não acontece lá. Tipo, lá é um espírito muito grande no sentido de respeito pela pessoa que tem mais experiência. E isso eu consegui enxergar até para a empresa no sentido de quando uma pessoa deles lá, não necessariamente é o atleta mais experiente, mas a pessoa pede a voz, então o cara levanta a mão, pede a voz, é impressionante o silêncio que todo mundo faz para ouvir o que aquela pessoa vai falar. E mesmo você não concordando, ninguém fica no cochicho ali, nossa, mas isso aqui, não, simplesmente todo mundo ouve o que o cara falou, fala, bom, beleza, ele falou, tá falado, vamos fazer, não vamos, enfim, mas a maioria das vezes eles acatam e fazem. E aí entra numa frase que eles falaram lá e é impressionante, que é assim, né? O Kipchoge, que é o principal atleta deles hoje, ele fala que 100% dele não equivale a 1% do grupo, do coletivo todo. Então ele entende que hoje o cara ganhou já várias maratonas, o
cara tá com muita grana, mas ele não quer sair de lá. Ele vai continuar lá porque ele entende que ele só tá onde ele tá hoje porque o grupo levou ele. Então, ele fala que, e é uma coisa que eu brinco muito e falo muito, que eu acho que a partir do momento que a gente tem um coletivo, a gente consegue extrair do atleta ou do profissional, ou de quem quer que seja dentro de uma empresa, às vezes o melhor dele, seja tirando o cara da zona de conforto, seja fazendo algumas mudanças que de repente o cara está na rotina, sempre na mesma rotina, então não é sempre o mesmo tipo de treinamento, são sempre zonas de treinamento diferentes, e você consegue extrair o melhor dele, porque às vezes num dia um cara tá muito bom e você não tá num bom dia, mas você dá um pouco mais, e assim vai indo o time todo. Então, se você não tá num bom dia, o cara vem te motivar. Se você tá ficando um pouco para trás, o cara põe a mão do lado assim e fala, vem, não sai daqui, vem do meu lado. E eles têm um respeito mútuo entre eles e não existe uma competitividade entre o time, sabe? É sempre muito ajudar um ao outro, extrair o seu melhor. Então, tipo, pô, se eu não tô conseguindo fazer o tiro para tanto, o que tá me faltando? E aí um dos caras vem, pô, tenta fazer isso, faz aquilo outro, dá algumas dicas ali. Então, o Kipchoge fala que ele só tá onde ele tá hoje porque o grupo levou ele. Então, hoje, ele, com o dinheiro que ele tem, ele comprou lá uma casa melhor, um terreno, para ele poder plantar as coisas que ele precisa para o sustento dele, e ele quer continuar ali. E aí, o dinheiro que ele tem sobrando, que o governo lá é quebrado, tem muita... Você desce em Nairobi, extorquir o dinheiro do gringo a rios, assim, na hora que você entra. E lá não, e tem, todo mundo é muito honesto, você pode andar à noite na rua lá, você não vai ser roubado, não, todo mundo se respeita. E aí ele fala que como o governo tem meio quebrado assim, quem está construindo, ou quem está reformando, ou quem constrói um espaço novo, por exemplo, no caso lá que a gente foi na pista de atletismo de Eldoret, que é uma cidadezinha bem pertinho ali, quem está construindo e terminando a reforma é o Kipchoge, é o próprio atleta, porque ele fala que é uma forma dele poder devolver para o grupo o que ele recebeu e onde ele está, é uma forma dele devolver para a comunidade continuar evoluindo, para a comunidade continuar treinando num lugar diferente, com qualidade. Então, a partir do momento que eu falo que é altíssimo nível, nós estamos falando de um cara que corria numa terra com ruas de pedra, e aí, de repente, o cara sai de lá e vai correr, tô supondo, uma São Silvestre da vida aqui, o cara tá no nível do mar, com asfalto lisinho, esquece. Tipo, não é porque o cara é muito melhor treinado que a gente, não, porque o sangue do cara, o corpo do cara, toda a parte fisiológica do cara de dificuldade, se ele for ter que disputar com alguém, sei lá, os últimos quilômetros pareado assim, um ao lado do outro, o mental desse cara já foi tão sofrido, ele já tem uma resiliência tão grande que ele precisa simplesmente, ele vem na cabeça dele assim, eu preciso ganhar porque a comunidade inteira está me assistindo. E aí, quando você fala, a gente estava lá, teve a maratona de Boston, eles se reúnem num barzinho furreca da esquina, mas tem uma TV passando online a maratona de Boston. E a gente estava lá e estava uma queniana disputando com uma etíope. Cara, a pressão que os caras colocaram na televisão para a queniana ganhar, parecia que os caras estavam lá gritando para a mulher. Então eu fico imaginando a mulher lá já pensando como eles estavam lá, tipo, mandando ou emanando energia ou cobrando, porque falaram que eles sofrem uma pressão gigantesca, porque não é todo mundo que pode estar lá. É um de 300 que sai para dar o tiro lá, que o olheiro viu e falou, vem cá. Então a gente está falando de uma pessoa que teve uma oportunidade e que se ela não aproveitar aquilo ali, a comunidade vai cobrar demais. Então eles têm um mental deles, é bizarro, muito forte. E aí, enfim, a parte de treinamento deles acontece dessa forma dos elites e dos amadores, eles treinam de segunda a sábado, 2 vezes por dia. Então eles correm de manhã e de noite. Só que a rodagem de manhã é como se eu fosse sair para rodar também. Eu vou rodar 1 hora, 1h10, numa segunda-feira.
Eles rodam 1 hora, 1 hora e 10. Só que a diferença é que eu alcanço 10, 12 quilômetros e o cara alcança 18, 20. Só que é o leve deles. E é o meu leve. Então, assim, meu leve é, sei lá, 5, 5,30. E o ritmo deles leve lá é 4. Então, assim, na hora que se transforma o KM pela duração, a rodagem deles de segunda, quarta e sexta de manhã é 18. É de boa. E aí, à noite, é 6K, 7, 5, solto. E aí, o solto do cara é o meu leve. Aí, o cara roda 30 minutos ali e dá 6, 7K. Beleza. Aí, no outro dia, ele acorda. Na terça e quinta, é o treino forte dos caras. Aí é forte, mas assim, o forte é forte. Tipo, eu fui, foram 2 vezes, uma pista que se chama Tambaq, que é uma pista de terra, de areia, assim, que fica bem na beira do Vale do Rift, linda, maravilhosa, perto de uma escola, tipo, a escola bem pertinho dela, e ali é onde é a pista que mais formou campeões mundiais e olímpicos no mundo, é essa pista. E aí você, tipo, parece um solo meio sagrado, assim, que na hora que você entra, te dá uma energia, você tem o rochedo todo do Vale do Rift, assim, por trás, é bonito pra caramba. E aí, quando você chega em Tambaq, você vai treinar, você tem a altitude e tudo. Aí a gente fez um treino lá e depois fizemos uma pista de tartan. Tartan é o piso de pista mesmo, de atletismo, que ajuda demais. E a partir do momento que você entra numa pista de tartan, eles estavam fazendo um treino lá que era 5 séries de 1.200, de 1 km 200, mais 5 de 800, 5 de 400, por exemplo. E aí eles estavam fazendo essa série lá. E aí eu falei, bom, eu vou fazer uma volta com os caras. O meu era 10 de 400. Então, tipo, o de 1.200, os caras iam dar 3 voltas. Eu falei, eu vou dar uma volta, descanso, dou outra volta, descanso, os caras vão estar rodando, né? Aí eu saí daqui, eu tinha acabado de fazer minha avaliação aqui em Ribeirão. Eu tinha feito um teste, tinha dado, sei lá, 3 minutos e 40 e pouco nos 3 quilômetros. Então eu fiz 3,45. Falei, bom, tô bem, né? Mas vou lá dar um tiro pros caras, 400 metros. Beleza. Aí os caras estavam rodando a 1.200. Beleza. Então passou o time da Nike, aí passou o time da Adidas. E aí eles começaram a correr, se juntaram, e aí assim, é um atrás do outro. Não existe correr um do lado do outro. A partir do momento que você corre do lado na pista, você está correndo 40 metros a mais, né, no total. E aí o cara que está rodando do seu lado é como se fosse uma afronta, no sentido de, tipo, tá sobrando. Então, o que eles fazem? Se tá sobrando, puxa mais na frente. Vem puxar o pelotão. Porque aí o outro que tá atrás pega seu vácuo, pega menos vento, e assim vai. Aí beleza, então na hora que os caras passaram, eu falei, não vou atrapalhar, né? Eu vou entrar atrás. Meu, na hora que eu startei meu relógio, deu 100 metros, eu morri. Tipo assim, não dava. Tipo assim, eu saí de uma frequência de 130, que eu tava em repouso, e aí, tipo, ali, repouso ali parado, com o pessoal esperando, e aí na hora que eu comecei, né, que eu tava aquecendo, na hora que eu comecei o tiro, minha frequência já subiu para 180, em 100 metros, e eu assim, ó, e não vinha ar, eu falava, nossa, eu não vou aguentar. Aí eu já saí, né, que você sai para a direita, os caras passaram, eu falei, nossa, não é possível que eu tô tão ruim assim. Eu falei, não, vou tentar de novo. Aí dei mais umas voltas, assim, para aquecer mais, entrei de novo, não dava, não conseguia segurar uma volta, não dava. Tipo, eles estavam rodando a 2,20 por km. Isso dá mais ou menos 26 km por hora. Então, o tiro dos caras de 1.200, né, que são 3 voltas, é 26 km por hora. O cara roda a maratona a 20 km por hora. Então, nós já estamos falando que o tiro dele é a 26 e ele roda a 20. Então, eu fiz a conta ali meio rápido, eu falei, eu tá dando meu tiro aqui, eu tinha que estar dando o tiro, sei lá, a 20 para eu rodar 15, 14 numa maratona. E olha lá. Aí eu falei assim, eu tô ruim demais, que não é possível. Aí nisso, as meninas também estavam treinando, as mulheres. E aí,
normalmente as mulheres, elas são puxadas, e quando isso acontece, por um homem, que esse cara ele é contratado só para isso, para puxar as meninas, porque ele tem mais força ali, ele vai na frente e as meninas começam a se forçar para ficar junto do cara. Aí eu falei, eu vou rolar com as meninas, né, meu? Já que eu não aguentei com os caras, aí eu fui, as meninas estavam no mesmo treino. Aí eu entrei para fazer a mesma coisa, para dar uma volta. Falei, não, vou me comprometer e dar uma volta. Aí eu consegui. Aí eu rodei, dei uma volta com as meninas. A 3h20 elas estavam dando tiro. 3h20 nós estamos falando, se eu não estiver enganado aqui, nós estamos falando a quase 19, 18 por hora, se eu não me engano. Aí eu rodei com elas uma volta, parei, respirei, rodei outra, porque assim, né, elas davam 3 e eu tava, na hora que elas abriam nos 200 contrário, eu saía junto aqui. Então eu entrava, elas já tinham rodado 200. Aí eu rodava 400 e descansava. Aí elas passavam uma volta por mim, na hora que elas davam, por exemplo, 400 metros, a partir do momento que eu saí, eu entrava de novo. E assim eu fui indo. Eu fui até a 6ª série, mais ou menos assim, que eu tinha 10. A partir da 6ª eu comecei a precisar de mais de 1 minuto, porque a altitude já não deixava eu recuperar, estava ruim de respirar, e as meninas não diminuíam. Então era 3h19, 3h20, 3h22, e era o tempo todo assim. Aí na hora que acaba a brincadeira, vamos dizer assim, eles soltam, eles pegam os melhores tempos e começa a dar tiro só de 200, tipo, muita velocidade. Meu, aí os caras correm a 2h10, é quase 30 por hora, assim, é muito rápido. E aí você só olha, né? Porque aí você não quer nem tentar acompanhar, porque aí você olha, eles se respeitam muito, todos saem juntos para dar o tiro ali, mas sempre tem um cara que, pelo menos nesse dia que eu treinei, quem estava rodando na pista era o campeão e recordista da meia maratona. Ele tem a meia maratona para 58 minutos e ele estava na pista correndo. E é bonito demais de ver. E aí, nesse dia, eu entendi que a corrida, ela não é só o esporte que tem mais acesso, mais facilidade. Eu comecei a refletir muito nisso, porque ela passou a ser um esporte que, pelo menos que eu conheço, tá? Que eu tô aí há muitos anos aí praticando esporte, mas é o único esporte que eu consegui rodar com os melhores do mundo. Eu não vou entrar numa quadra e bater um tênis com o Federer, com o Nadal, não vou conseguir jogar um basquete com nenhum dos caras tops do basquete, futebol americano. Não. A corrida me proporcionou isso de uma forma simples, que eu não precisei pedir autorização de ninguém e que os próprios caras me convidaram. Então, tipo assim, não, entra, mas entra atrás. Meu, só você entrar atrás pode... você já está realizado, porque você já está pisando no mesmo lugar que os caras estão ali, você já está vendo e tendo contato com os caras. E na hora que acabou o treino, eles ficam todos juntos ali, trocando ideia e conversa com você e quer saber de onde você é e o que você faz. Então, assim, eu comecei a olhar o cara lá, recordista mundial da minha maratona, conversando comigo, o treinador dele, mostrando o caderninho dele, que não existe plataforma de treino, nada disso, né? Essas coisas de tecnologia de computador e tal, não tem nada disso. É um cronômetro na mão do treinador e ele grita o tempo, o cara sai. E ele anota no caderninho. E eu olhei lá a anotação, fui vendo, falei, caraca, meu. E na hora que você corre com os caras, ninguém usa relógio. Os caras vão no feeling. Então eu corro para X no feeling, é no meu sentimento. Então, se eu tô bem, eu vou apertar. Se eu tô de boa, eu vou tirar. Então, o leve é na percepção do cara, tem que estar leve. E o forte, eu vou apertar e tem que estar forte. E é assim. E aí, quando chega terça e quinta à noite, eles fazem um treinamento de mobilidade. Isso a parte dos amadores. Os elites, eles fazem uma parte de fortalecimento muscular, aí sim, academia, tudo. E aí no sábado, que aí fechando a semana, de manhã, aí eles saem pro longão. Aí você fala, pô, mas o cara roda 18 a semana toda. Aí no sábado os caras rodam 30. E aí o 30K do cara do sábado é 1h30, 2 horas no máximo de treino.
E aí você fala, bom, beleza, 2 horas de treino, e aí eles rodam numa floresta. E aí, tipo, é floresta mesmo. Então, tipo, a gente foi correr numa lá, bastante subida. Lá, uma coisa que não existe é plano. Tem muita subida. Então, assim, a gente sofre porque já tem... Tudo bem que a gente está em Ribeirão. Ribeirão também tem bastante subida. Eu brinco com meus alunos que qualquer percurso que eu montar, vai sair pegando alguma subida. Não tem jeito. Então, tem muita subida. Acho que plano em Ribeirão, só você rodar na Maurílio Biagi de fora a fora. Aí você vai rodar num negócio mais plano. Mas tem subida, e lá, como tem muita subida, os amadores, que é aqueles 200, aqueles 300 que eu falei do início, eles não fazem fortalecimento muscular. Não existe isso. Se os caras estão, gerações e gerações, calejados, pisando em pedra, terra, que para eles é ótimo, porque quando você está treinando na terra, você não tem tanto impacto. Então, a articulação do cara é ótima. O cara, na hora que pega para fazer fortalecimento, não tem o que fortalecer. O cara já está pisando na pedra, fazendo subida todos os dias, então eles não fazem. O elite já faz um pouco de direcionado. E essa corrida na floresta, normalmente, é floresta mesmo, assim, mata fechada, às vezes tem uma trilha no meio da mata. Eu vi, tipo, babuíno, assim, em cima das árvores, macaco. E os caras falam que tem de tudo lá. Então, você corre, a volta tem, tipo, 14 quilômetros, eles dão, às vezes, 2 voltas, eu dei uma volta só nesse dia. Subida pra caramba, umas subidas íngremes bizarras. E do nada, no meio da floresta, você tá correndo assim, de repente alguém vem e fala, hi! Aí você olha e fala, meu, da onde? Aí você olha e tem uma criança em cima da árvore. Aí você fala, mano, não é possível, cara. Então, assim, as crianças são soltas e vidradas no treinamento dos caras. E aí, chega no domingo, eles falam que é o off. Aí é o dia que eles normalmente vão para a igreja, que eles são muito católicos lá, tem outras religiões, mas eles vão para a igreja, família, e normalmente eles falam que aí os filhos chamam para brincar, né? Então, pai, vamos correr comigo? E aí o pai vai correr, o pai vai dar um trote e tudo mais. Aí eu separei para o final aqui umas curiosidades. Então, eles trabalham para as provas muita visualização do percurso da prova, dos erros que eles não podem cometer no sentido de tangência. Então, você vai correr uma prova, tem uma curva para a direita, você fazer ela fechadinha é diferente de você fazer ela aberta. Se você contabilizar isso numa maratona, toda vez que você fizer uma curva aberta, vai te gerar X metros a mais no final da sua prova. Então, eles começam a mentalizar isso, mentalizar os pontos de hidratação, como o cara pega a água, como ele bebe a água, no detalhe. Se ele vai furar a água, se ele vai pegar a garrafinha dele, se ele vai trocar a garrafinha de mão, se a roupa que ele vai usar é a roupa certa. Então, o patrocinador tem que mandar dias antes para ele testar aquela roupa, para ele não ir com nada diferente. Então, tem muito disso. Não lembro se alguém de vocês chegou a ver o Kipchoge, teve uma prova que ele foi com um tênis da marca e aí a palmilha começou a sair. E aí aquela prova custou para ele. Ele arrancou a palmilha do tênis, mas custou ali uns 2 minutinhos a mais. Então a gente está falando aí que 1 minuto, 30 segundos, você está batendo recorde mundial. Então eles vão no detalhe, na visualização, eles vão antes da prova, uma semana normalmente antes, para se aclimatar com o que tem lá na prova, com clima, ambiente e tudo mais. O que motiva muito eles, que eu anotei, é a dificuldade da vida da família. Isso pesa muito no mental deles. Então, a corrida é uma das únicas oportunidades que eles têm na vida de melhorar a condição familiar e melhorar a condição da comunidade. Então, imagina que o seu salário é X e você tem a única oportunidade na sua vida de melhorar um cargo, ganhar um outro cargo, dobrar o seu salário fazendo determinadas coisas. Eu brinco isso com as meninas de vendas lá na academia. Que a partir do momento que você tem essa informação, os caras abraçam isso como a única oportunidade. Nós estamos falando de 2 maratonas no ano, ou seja, isso vai acontecer 2 vezes no ano do cara, para ele poder ganhar aquela prova e ganhar aquele valor a mais, para ele mudar a vida da família. Então, aquilo não pode ser que não aconteça no próximo ano, que no próximo ano pode ser que tenha alguém melhor que ele.
Pode ser que o patrocinador dispense ele e contrate um outro. Então, as oportunidades são únicas e, assim, o que faz o detalhe deles é a força que vem desde lá de quando o cara nasceu. Aí, basicamente, o que eu coloquei aqui é que é uma curiosidade, as mulheres, a maioria das mulheres lá, elas não têm cabelo comprido, e isso tem uma razão. A maioria delas raspam o cabelo, porque shampoo e condicionador é caro. Então elas raspam para não precisar cuidar do cabelo. Dos homens, principalmente, eu entrei numa sala de uma escola juvenil e eu não consegui ficar. Eu fiquei por 30 segundos e comecei a passar mal, porque era um cheiro insuportável de CC, porque desodorante é caro, então eles não usam. Então os meninos estavam, imagina, de camisa e tipo um colete por cima e um cheiro muito forte. Então, assim, infelizmente é uma realidade deles lá e é tudo caro. A água é 50 shillings. E aí você vai parando para pensar nessas coisas. A gente levou daqui 300 kits de higiene. A gente dividiu nas malas de quem foi com a gente. Nós levamos sabonete, escova de dente, pasta, desodorante, enfim, nós levamos algumas coisas e doamos 300 kits e levamos outros 300 kits escolares. E aí, quando a gente estava apresentando o kit escolar, que eu falei lá e o pessoal falou que tinha apontador, você precisa ver a criançada dar um salto de uns... Nossa, eles ficavam muito felizes. Apontador, não acredito! Tipo assim, acho que eles apontavam normalmente na faca, assim, sabe? E o pai que apontava. Então, enfim, algumas coisinhas disso. E, basicamente, o que eu separei aqui é que é uma comunidade que te ensina muito. E eu passei a revisar e rever alguns valores da minha vida. Eu vou dar um exemplo de pessoas que estão a fim de decorar a casa ou comprar alguma coisa. Eu cheguei na minha casa, eu não queria comprar mais nada. Eu liguei para a mulher que me ajudou aqui, falei para ela: filha, eu não quero mais o abajur, não quero mais a mesa, não quero mais nada. Porque eu entrei numa casa lá, o fogão era de barro no chão e acendia com galho, né, com coisa. E na hora que eu entendi que eles procuravam sempre opções para não precisar ter mais gastos, tinha um cara que ele estava cavando com a mão e ele já estava a 12 metros do solo para baixo para tentar achar água, para eles não pagarem a água do governo na torneira. Então eles estavam abrindo um poço artesiano lá para encontrar água e estavam montando tipo um filtro para jogar essa água, para essa água ser filtrada e tratada e clorada, enfim. E aí eu olhei assim e falei: meu, abro aqui a água da minha casa, tem chuveiro, tem água do filtro, né? E aí você começa a refletir e aí você entra meio engasgado, assim. Você começa a pensar muita coisa e se a gente for analisar, a gente é muito abençoado, porque a gente está num país maravilhoso, que tem recursos maravilhosos, infelizmente não tão bem explorados assim, mas o que ficou de ensinamento é que a gente tem que valorizar muito mais hoje o coletivo, que eu anotei aqui, é o coletivo, a simplicidade, o respeito, e saber que quando a gente tem uma oportunidade na nossa vida para fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, que a gente possa fazer, sabe? Porque hoje eu fui com 6 pares de tênis para lá, para correr, e eu voltei com o meu do pé só. Eu larguei todos os outros lá, porque eu não queria, né? Tipo, eu vi que eu podia vir para cá, comprar outro parcelando no meu cartão, mas aquele cara não ia ter um tênis. O cara correu comigo e estava com o mesmo tênis fazia 6 anos. Ele não tinha um celular. E eu comecei a falar para ele: cara, eu quero encontrar com você, eu quero manter o contato com você. E aí no final da viagem eu tinha trocado $200, isso equivale aí
a 6 meses de vida do cara lá, né, praticamente. E aí, na hora que ele me falou que eles viviam com essa média, eu falei, bom, eu não preciso de $200 aqui, eu não vou comprar nada aqui. E aí eu peguei $50, gastei comprando uns artesanatos, umas coisas para trazer de lembrança para minha família, e eu troquei meus $150 lá por 10 mil e poucos shillings lá. E aí eu comprei um celular para esse cara e falei para ele, olha, eu quero manter o contato com você, e esse é meu presente, esse tênis é meu, essa roupa, esse não sei o quê. Eu larguei tudo lá e falei, eu não preciso de mais nada disso depois do que eu vi aqui. E aí fica esse ensinamento para a gente refletir, porque é um povo que tem muito pouco, mas tem uma força assim gigantesca dentro deles. E é isso, basicamente é isso. Encerro por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, eu sei que falta 3 minutos a abrir para pergunta tarde, mas é isso. Nossa, Murilo, é emocionante, né? De arrepiar, assim, conforme você vai dando os relatos, contando, né? Como isso vem desde a infância. A hora que você falou das crianças, eu falei, gente, as nossas ficam aqui. Quero celular, quero isso, não corre, eu sou sedentário, vai andar um quarteirão, quase morre, né? Olha como é a cultura, como... Eu não sei dizer se dá para dizer que quem que é atrasado. Somos nós ou eles, né? É difícil, porque é uma Fica outra essa pergunta, né? A gente fica pensando, será que a gente que tem muito e a gente é muito evoluído, ou eles que são já muito evoluídos nessa parte e não precisam de muito, né? Ô Murilo, o pouco que eu sei dos quenianos, eu sei um pouquinho dos Maasai, né? Dessa outra tribo de onde saiu esse outro campeão aí. E eu vi da dificuldade das meninas, da diferenciação do tratamento das meninas, dos meninos. Isso você sentiu também aí? Quer dizer, as meninas são mais segregadas, não têm direito a estudo, a escola, ou são mais destinadas à reprodução, como acontece lá nos Maasai? Você sentiu isso aí também ou não? Então, o que eu acho, eu até tinha separado essas coisas, porque assim, o que a gente sabe das mulheres lá é que elas possuem uma pressão muito menor da comunidade e elas acabam ficando mais em casa com tarefas diferentes dos homens. O que é nítido, pelo menos para mim como treinador, quando eu estava lá, é que a postura de corrida das mulheres chega a ser até uma postura meio tímida. Elas correm muito com os braços mais fechados, porque elas são mais tímidas, elas são mais pressionadas de outras formas. E aí o cara me explicou que é porque elas são muito assim, porque elas são mais tímidas, elas estão fazendo uma coisa que teoricamente elas não poderiam fazer, porque as oportunidades não são iguais. Mas o que eles me disseram, que com o passar dos anos, a Lorna Kiplagat, que é uma das campeãs aí olímpicas, e inclusive é ela que toma conta desse local que a gente ficou, ela mudou e inspirou muito as mulheres do país para terem uma vida diferente. Então, o que a gente sente hoje é que as mulheres, antes, elas não podiam se casar sem antes passar pelo aquele ritual que eu falei, né? E eles têm um ritual lá desse negócio que eu falei lá do camp, de circuncisão. E elas não podiam casar sem passar por esse ritual. E hoje, tipo, as coisas estão mais modernas lá, eles falaram. Então, eles entendem que a modernidade está chegando, que a oportunidade que tanto o homem quanto a mulher, por a mulher ser um número menor, às vezes elas têm mais oportunidade do que o próprio homem para mudar a vida da família. Então, às vezes, você tem um homem dentro da família que não corre, mas que aquela mulher tem vontade de. Então, por exemplo, eu visitei a casa de uma atleta que chama Silvia, e ela era campeã de 5K, 10K, enfim, essas provas mais de track and field, de pista. Cara, a casa da mulher era grande, e ela tinha um terreno na frente onde ela plantava. Só para você ter uma ideia, o marido dela andava de Lexus. Então, assim, é uma mulher que teve destaque, e ela hoje tem uma família muito bem estruturada e consegue dar outras oportunidades. Então, o que eles disseram mudou-se muito depois que as mulheres começaram a também despertar o interesse. Porém, o interesse é muito menor. Mas hoje se tem
o homem e a mulher dentro da mesma família e ambos gostam de correr, se eles não têm um filho mais velho que vai ficar para tomar conta e ajeitar tudo, com certeza o homem que vai sair para treinar e a mulher que não vai ter a oportunidade. Isso a gente sentiu. Mas é aquela coisa, de repente pode ser que o homem não tenha o destaque e ela tenha, entendeu? Mas quando você fala de circuncisão, você está falando de mutilação? É esse ritual ou são coisas distintas? Então, Carlão, eles não passaram muitos detalhes, porque eu perguntei exatamente isso. Eles não quiseram passar muitos detalhes do que acontecia exatamente no ritual. Mas eles disseram que os homens tinham um ritual, por exemplo, de ter essas responsabilidades de saber cozinhar, passar assim, né? Passar, na verdade, não, porque lá não tem isso, mas tipo, cozinhar, tomar conta da casa, limpar. E as mulheres têm esse ritual, mas a circuncisão que eu entendi, eles não disseram exatamente o que era alguma coisa que eles faziam circuncisão nas mulheres e não sei exatamente como, para depois sim elas estarem prontas para casar. Entendeu? Legal. Legal não, triste, né? Porque eu não sei nessa tribo, mas assim, eu vi alguns vídeos, alguns documentários a respeito da tribo dos Maasai, e as mulheres são assim, bem segregadas, e esse ritual que você mencionou, e você falou que circuncisão, na verdade, é uma mutilação, né? É um ritual na adolescência que eles fazem para que as mulheres não sintam prazer e acabam tendo que se dedicar à vida mesmo de esposa e de reprodutora, né? O que chega a ser triste imaginar isso no século XXI, né? Então, é complicado porque, assim, o que eu vi também, por exemplo, que eles batalham muito nessa parte do estudo, da divisão, que eles falaram que se você não tem faculdade, não tem formação ou não vai para a escola, por exemplo, das crianças, é muito difícil de você ganhar dinheiro lá na frente de uma outra forma se não for para corrida, entendeu? Então, eles botam muito isso na cabeça também das pessoas, no sentido, pô, você tem que ter uma formação, você tem que não sei o quê, se um dia você não der certo correndo, você tem uma formação. Então, isso foi muito legal, porque o que eu senti muito deles é que eles priorizam muito essa questão do estudo, isso foi muito legal. Então, assim, eu acho que a gente, igual a Rô falou, acho que nessa parte acho que a gente está um pouco atrasado, porque eu acho que a gente até incentiva, mas eu acho que na hora que ele falou esse negócio do dividir, de levar mais a sério, eu fiquei falei, nossa, verdade, nunca tinha parado para pensar por esse lado, sabe? E por um outro lado, né, essa coisa de inserir na sociedade, de ter, sabe, essas divisões, que é o nosso jeito daqui que a gente leva mais, também eu acho importante, mas não que eles não tenham isso lá, né? Mas é um povo muito antigo, né? É uma tribo muito antiga, os valores são muito antigos. Tá bom. Mas é isso. Tem que experimentar fazer agora o galho, hein? Vou mandar a receita com um link aí para a roupa, ela mandar para vocês provar. Que legal. Experimentar. Pessoal, alguém mais gostaria de compartilhar, fazer alguma pergunta? Queria agradecer aí por compartilhar essa história, que foi fantástica, arrepiou, tipo, coisas que a gente nem imagina ver, assim, putz, cara, algo fantástico que você viveu ali e poder compartilhar isso, a gente sai daqui, tipo, agradecendo por tudo e repensando sobre a vida, né? Muito obrigado aí por ter dedicado esse tempo a compartilhar a experiência com a gente. Para mim foi muito enriquecedor. Que bom. Fico feliz. Se alguém está querendo começar a correr, né, Murilo? Tem a tribo aí que está aqui em Ribeirão. É mais fácil eu rolar nas descidas de lá. Como diz os kenianos, a gente só precisa dar o primeiro passo. E aí a gente, acho que ano que vem, fica o convite para quem quiser ir, a gente vai montar um grupo. Em breve eu devo passar datas para ir levar, não importa se você é corredor ou não, se você rola ou não rola, mas você pode ir para lá para poder ter essa experiência lá, porque a gente vai montar para poder ir. Acho que vai dar certo aí mais ou menos perto de Carnaval. E aí é um pouco chatinho de chegar lá, é bem escondida a tribo, mas na hora que você chega é bem diferente, assim.
vai mudar bastante essa parte de reflexão da vida, assim, não é nem treinamento, acho que do treinamento acho que foi o que menos agregou para mim nesse sentido. Mas, enfim. Murilo, essa tribo fica longe de Nairobi? Nairobi, de avião dali, dá mais ou menos 4 horas. Ah, tá. Bem... De avião. Tá. Então, eu sempre escutei... eles correndo em 1h30 estão lá, né? Mas é de avião, né? Então, tipo assim, ó, Nairobi, a gente foi via Dubai. Então, nós fizemos São Paulo, Dubai, Nairobi. Aí, em Nairobi, a gente pegou um voo interno para Eldoret. A cidade mais próxima dali chama-se Eldoret. Se você for pôr aí no Google. E aí, de Eldoret para Nairobi é 1 hora de voo, como se fosse São Paulo, Ribeirão, assim. E aí, a gente já está falando de Eldoret para lá, mais 1 hora de van. Então, nós estamos falando de, pelo menos, eu acredito que deve dar, não sei em quilometragem, mas acredito que uns 300, 400 quilômetros, se eu não me engano. E você viu muito problema de guerra civil, assim? Porque a imagem que eu tenho sempre é do pessoal na caçamba de caminhonete, com fuzil, esse tipo de coisa. Quênia não. O que eu fiquei sabendo de relatos, inclusive de etíopes que estavam lá, é que estava tendo alguma coisa na Etiópia que estava um pouco mais complicado. Inclusive, alguns dos atletas etíopes estavam treinando lá no Quênia, porque na Etiópia que tem mais guerra civil mesmo. Uhum. Agora, Nairobi tem como é que eu vou te falar? Uma coisa de extorquir. Só para ter uma ideia, a gente levou as doações, né? Levamos 300 pares de tênis, levamos os 300 kits escolares e de higiene, e a gente foi taxado. Tipo, na hora que a gente foi entrar, a mulher parou uma mala, parou a minha, eu tava levando e tal, aí parou a outra. Ah, para onde vocês estão levando? Aí a gente falou, para aí tem, é doação para os atletas, tal. Aí ela, tem uma taxa, a gente tem que cobrar $150, tal, não sei o quê. Aí a gente falou, poxa, não, mas é uma doação, a gente só está levando para ajudar e tal, é produto de higiene, não. Aí ela falou, mas espera lá, é uma doação, então o produto é novo ou é seminovo? Aí a gente, não, é seminovo. Ah, seminovo é mais caro. Então, tipo assim, mas onde está a regra? Tipo, onde está escrito? Se você for atrás para ver onde está a regra e onde está escrito, você está fodido. Vai acabar preso. A regra é ela. A regra ela vai falar aqui, ó, então agora o seminovo é mais caro, é 200. Ela vai falar o valor, entendeu? Aí, no final das contas, eu comecei a fechar minha mala meio que saindo de fininho, assim, e tal, e aí negociava e falava o valor. No final das contas, a gente pagou, acho que $70, 50 e poucos dólares, sei lá. E saindo com isso, com esse prejuízo de $70. Mas, cara, é bizarro. Tipo, o que eles puderem tirar de você, eles vão tirar. Nairobi, né? Eldoret, você entra lá, o cara não quer nem saber, filho. Aí eles te buscam umas vans que levantam um teto, assim, que é van tanto para transporte quanto para safari, tá ligado? E aí você entra na van e mala e tudo. A gente fez um safari lá porque eu não conhecia, então tinha a opção de ir fazer o safari tem um safari que fica a 3 horas dali. E aí passamos por Nairobi não, passamos por uma outra cidade que eu não vou lembrar o nome. E aí foi bem legal o safari. A gente teve um pouco de sorte também, vimos leão, vimos rinoceronte. Os Big Five a gente viu, acho que a gente só não viu dos Big Five, acho que hipopótamo, se eu não me engano. Mas assim, é um passeio atípico, assim, não é o normal. Então, e tem ali, você não vai ter problema com roubo, você está falando do telefone ou tirando uma foto, alguém vem te roubar. Em Nairobi, os caras falaram, se eu pus o celular para fora do carro para bater uma foto, já era. Então é bem diferente. Agora é só ir. Para viver mais experiência tem que ir. Legal. Mas é legal, vale a pena. Bom, pessoal, o Murilo, você podia deixar de repente... Bom, eu posso compartilhar com o grupo seu contato, né? Se alguém quiser conhecer também um pouco mais do trabalho, do seu trabalho, tirar alguma dúvida, né? No final, acabei que a gente nem botou o vídeo, né, Rô? Esqueci. Eu passo para o pessoal também. Passa aí.
porque Eu na faço verdade também. tinha muita coisa para falar e você vai falando, né? Mas o vídeo conta um pouquinho de alguns momentos que nós vivemos lá, mas tem muita coisa que não dá para... No meu Instagram também, quem quiser olhar, eu botei durante um tempo algumas coisas. No Instagram da Triple eu dividi também lá cultura, história, alimentação, quem quiser assistir. Então ficou bem legal. Vou passar no grupo nosso esses contatos, o seu, o Instagram, tudo daí. Quem quiser saber mais ou trocar mais alguma ideia. Show de bola. Agradeço. Bom, Murilo, eu gostaria de te agradecer, né? O Murilo, lógico, foi uma indicação do Carlos, todo atleta que gosta, e foi a hora que ele trouxe, falei, nossa, que diferente, né? E foi muito, me surpreendeu bastante aqui, quando você falava, ai, mas 1 hora é pouco, né? Eu falava, gente, mas pouco, agora que eu estou entendendo o quanto que você tem aí. Para a gente é muito, né? Para os caras A gente não é nada, Rô. Na hora que eu cheguei lá, eu falei, eu sou um bosta. Quando você está nesse meio, você fala, eu sou um bosta. Porque os caras são muito diferentes. Então, muito obrigada, Carlos. Agradeço. Não, Murilo, assim, o meu agradecimento, você sabe, assim, do carinho que eu tenho por você, pela sua família. Você deu uma dica comigo, que é culpa tua que eu ganhei o apelido atual, né? Todo lugar que eu vou, eu falo, puta, por que esse cara foi abrir a boca, né? Um dia eu passando correndo na rua, esse cara, eu não vou repetir o apelido aqui, senão vai pegar aqui na empresa também. Esse cara gritou meu apelido. Eu falei na hora que eu entrei. Você fica quieto aí. E esse apelido se propagou, quer dizer, hoje eu sou conhecido pelo apelido que você foi culpa tua, no dia que eu passei correndo na rua. Mas você, eu posso viu, falar, Murilo? que eu sei Não fica quietinho, você. Você é um amigo muito querido, viu, Murilo? A gente, puta, tem uma alegria imensa de poder conhecer você, a sua mãe, que já foi minha personal há bons anos atrás. Hoje, vocês lá eles são donos da Nado Livre também, né? As crianças, os 2 netinhos estão lá no Nado Livre, né? Cara, vocês e sua família fazem parte da minha família. Então, em meu nome, em nome de todo mundo da Tecno aqui, obrigado mesmo. Tá? Se o pessoal quiser animar para correr, tá aí o Murilão, fala comigo que a gente pode organizar e a gente vai se estruturar aqui para estar caminhando mais junto. De coração, Murilo, obrigado pela tua experiência, enriqueceu muita gente aqui. E para fechar com chave de ouro, qual é o apelido? Fica quietinho, não vai espalhar aqui não. Não vale deixar a gente curioso assim, não, cara. Não, fechar com chave de ouro, Murilo. Vai, qual que é o apelido aí, Murilo? Eu tenho que falar, né? Eu tinha que me autorizar e falar. Não, você fica quietinho aí. Ô, gente, ele já soltou uma vez. Quem não pegou, não pegou. Eu sei porque ele já falou. Puta, não fala isso que eles vão voltar a gravação. Ó, eu vou atrás, vou descobrir, eu vou fazer até meme se não sair Tá daqui. E ó que dá para fazer bastante. Fica quietinho. Vamos voltar ao tema. Gente, então, obrigado, pessoal, muito obrigada. De novo, Murilo, muito obrigada. E a gente vai se falando. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado.